Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina do R. Esse é um vídeo que eu estou fazendo, na verdade, para revisar a aula que foi dada no dia 18 de março, tá certo? Nesse vídeo a gente vai ver como mudar o diretório e como importar as tabelas de dados, tá bom? Bom, primeiramente, quando vocês importam, quando vocês estão querendo mudar o diretório de trabalho, vocês vão usar essa função setwd, abre parênteses, e aqui, entre aspas, vocês vão colocar aquele endereço que aparece na barra de navegação do Windows Explorer, tá bom? Quando vocês copiarem para o RStudio, ele vai vir dessa maneira, com barras, com esse tipo de barra, tá certo? Que é a barra favorável, né? O que a gente tem que fazer para o R funcionar é trocar essas barras pela barra contrária, ou a gente pode colocar, só adicionar mais uma barra favorável na mesma direção do texto, tá certo? Essa é uma das maneiras. Mudando todas as barras para o sentido oposto, ele vai funcionar. A outra maneira é colocando as barras duplas, tá certo? Como está aqui nessa linha 3, tudo bem? As duas linhas 1 e 3 têm a mesma função, a mesma funcionalidade, tá bom? Nessa minha pasta, bom, antes de continuar, um outro método para você alterar a pasta de trabalho é você vir aqui em seção, determinar ou ajustar a pasta de trabalho, o diretório de trabalho, e escolher diretório, tá certo? O RStudio ele vai abrir uma aba, como se você fosse abrir um arquivo qualquer. Você vai lá, procura a tua pasta, por exemplo, a minha está dentro aqui de pós-doc, o FRB, disciplina R é a minha pasta, e eu dou Open, eu clico em Open. Se vocês repararem, o código que ele rodou aqui no console é o mesmo que eu tinha rodado antes, tá certo? E tem a mesma, esse da linha 3 é a mesma coisa. Pronto. Então, nessa pasta, eu tenho um arquivo que se chama batata, tá certo? Eu vou estar associando a um nome, o vetor dados, a esse arquivo de batata, tá certo? Eu vou usar essa função readCSV, que vem no próprio R, tá certo? CSV é o formato que a gente vai estar salvando o arquivo do Excel, tá certo? Eu vou fazer um próximo vídeo que eu vou estar ensinando a melhor maneira de estar gravando, salvando essas planilhas do Excel, tá bom? Então eu uso readCSV, abro aspas, batata.csv, tá bom? Se eu rodar isso aqui, ele ficou gravado, e se eu rodar esse comando aqui da linha 7, ele vai me mostrar as 6 primeiras linhas do meu vetor, da minha tabela dados, tá bom? Essa é uma das maneiras de importar. O que acontece? Esse arquivo batata.csv, ele está separado por as colunas separadas por vírgula e a casa decimal separada por ponto. Isso já no arquivo CSV. Se você abrir ele no bloco de notas, vocês vão ver esse arquivo como ele está salvo, tá certo? Existe um outro arquivo que se chama dados1. Eu vou associar uma outra tabela, um outro vetor que eu vou chamar de dados1 com D minúsculo no R, tá certo? E eu vou importar ele com essa função aqui, tá certo? Desculpa. dados1.csv, tá bom? Por que eu tenho que usar esse readCSV2? Porque o 2, o padrão desse 2 é que ele seja
as colunas são separadas por ponto e vírgula e o valor decimal, a casa decimal é separada por vírgula, tá bom? Então, isso aqui, essa linha 9, seria... desculpa, faltou aqui dados 1. Essa linha 9... Tá bom? Aqui são os valores, os primeiros valores de dados 1, é só um exemplo, tá? Eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz na linha 9 dessa maneira, tá certo? Read CSV, eu coloco o nome do meu arquivo e eu declaro que eu quero que as colunas sejam separadas por ponto e vírgula e as casas decimais por vírgula, tá certo? Como isso daqui, essa declaração que eu fiz da separação e do decimal, esse é o padrão do CSV2. Então, esse daqui, a linha 13, é igual à linha 9, tá? A linha 9, isso. Pronto. Então, como a gente viu, esse código head é um código que pode ajudar a gente, tá certo? Quando a gente tem uma tabela muito grande, a gente quer só visualizar o começo da tabela, eu posso usar o head dados, por exemplo. Eu posso usar, depois de colocar o nome da tabela, eu posso colocar um número de linhas que eu quero ver. Nesse caso eu coloquei 10, tá certo? Ele vai me mostrar 10 linhas. O padrão é ele me mostrar, se eu não colocar nenhum número, ele vai me mostrar as 6 primeiras linhas. Se eu quiser, por exemplo, ver as 20 primeiras linhas, eu também consigo, tá certo? É só colocar vírgula 20 e ele vai me mostrar aqui no console as 20 primeiras linhas. Da mesma forma, existe uma função que se chama tail, que seria o rabo, o final da tabela, tá certo? Isso aqui, se eu colocar dados e sem nenhum número, ele vai me mostrar os 6 últimos dados, as 6 últimas linhas dessa tabela. Da mesma forma, se eu colocar 10, ele vai me mostrar as 10 últimas linhas da tabela, tá bom? Esse vídeo era mais curto mesmo. Num próximo vídeo eu vou estar mostrando como salvar os arquivos da melhor maneira no Excel, tá bom? Até mais.